Helena passou muitos anos acreditando que uma casa cheia era o mesmo que uma vida cheia. Durante muito tempo, sua casa teve barulho, panela no fogão, criança correndo pelo corredor, roupa recolhida às pressas, portas abrindo e fechando, televisão ligada na sala, vozes chamando seu nome de todos os cantos. Mãe, onde está minha camisa? Helena, você viu meus documentos? Vó, faz aquele bolo? Ela respondia a todos. Sabia onde estavam as meias perdidas, os remédios esquecidos, os papéis importantes, as receitas antigas e os brinquedos pequenos que desapareciam debaixo do sofá. Helena parecia saber o lugar de tudo, menos de si mesma. Por muitos anos, isso não a incomodou, ou talvez incomodasse, mas ela não tinha tempo de perceber. Havia sempre alguma coisa para fazer, uma mesa para limpar, uma conta para pagar, um filho para aconselhar, um silêncio para disfarçar. Ela era dessas pessoas que diziam "está tudo bem", antes mesmo que alguém terminasse de perguntar. E, como dizia com um sorriso no rosto, todos acreditavam. Com o passar dos anos, a casa foi ficando diferente. Primeiro, os filhos cresceram. Depois, as visitas diminuíram. Depois, os telefonemas ficaram mais curtos. Depois, a mesa grande da cozinha, que antes vivia cheia, passou a ter apenas um prato, um copo e um guardanapo dobrado com cuidado. Helena continuava mantendo tudo em ordem. As cortinas limpas, o chão encerado, as plantas regadas, as fotografias alinhadas sobre o aparador. Mas havia uma coisa que ela não conseguia arrumar. Aquele vazio estranho que caminhava pela casa depois das 6 da tarde. Era nesse horário que o silêncio ficava mais pesado. De manhã, ela ainda se enganava com as tarefas. À tarde, o rádio fazia companhia. Mas quando o dia começava a escurecer, Helena sentia que a casa respirava diferente, como se cada canto perguntasse baixinho. E agora? Ela não respondia. Apenas fechava as janelas, acendia uma luz na sala e fingia que estava cansada demais para sentir. Numa quinta-feira de chuva fina, Helena decidiu arrumar o armário do quarto dos fundos. Fazia anos que aquele cômodo não era usado de verdade. Antes tinha sido quarto de criança, depois quarto de visitas, depois depósito de caixas que ninguém queria abrir. Ela entrou devagar. O cheio era de madeira antiga, papel guardado e tempo. Na prateleira de baixo havia fotografias, cadernos escolares, cartões de aniversário, brinquedos quebrados e pequenos objetos que um dia tinham sido importantes demais para serem jogados fora. Helena pegou uma caixa azul, sentou-se na cama e abriu. Lá dentro havia cartas antigas, receitas escritas à mão, uma fita de cabelo da filha, um carrinho vermelho do filho mais novo e um envelope amarelado com seu nome. Para Helena. Ela reconheceu a letra na mesma hora. Era de sua mãe. Por alguns segundos, apenas segurou o envelope. A mãe havia partido havia muitos anos, mas havia presenças que não iam embora completamente. Ficavam no jeito de dobrar um lençol, no cheiro do café passado na hora, numa frase repetida sem perceber. Helena abriu a carta com cuidado. Não era longa. Dizia: Minha filha, um dia talvez a casa fique quieta.
Talvez as pessoas que você tanto ama sigam seus caminhos. Talvez você sinta que deu tanto de si que não sobrou quase nada. Mas escute o que sua mãe está dizendo. Você não nasceu apenas para cuidar dos outros. Antes de ser mãe, esposa, filha, avó ou qualquer outro nome que o mundo te deu, você já era Helena. E essa Helena ainda existe. Não a abandone. Helena leu uma vez, depois outra. Na terceira, as letras começaram a se misturar com as lágrimas. Ela não chorava alto. Helena nunca chorava alto. Seu choro era silencioso, como tudo que havia guardado por tempo demais. Aquela frase ficou dentro dela como uma luz acesa num quarto esquecido. Você já era Helena. Naquela noite, ela não fez jantar. Preparou apenas uma xícara de chá e sentou-se perto da janela. A chuva escorria pelo vidro. Pela primeira vez em muito tempo, Helena não ligou a televisão para preencher o silêncio. Ela apenas ficou ali, escutando. Talvez a chuva, talvez a casa, talvez a si mesma. No dia seguinte, acordou mais cedo que o habitual. Fez café, arrumou a cama, abriu as janelas. Mas quando passou pelo espelho do corredor, parou. Não foi uma parada dramática. Foi simples. Ela olhou para o próprio rosto, como quem reencontra alguém numa estação depois de muitos anos. Havia marcas ao redor dos olhos, havia fios brancos, havia cansaço, mas havia também algo que ela não via há muito tempo, uma delicadeza escondida. Helena aproximou-se do espelho e tocou o próprio cabelo. Lembrou-se de quando gostava de prendê-lo com lenços coloridos, de quando cantava enquanto lavava a louça, de quando escrevia pequenos poemas em cadernos de capa dura. Lembrou-se de quando sonhava em ter um jardim cheio de lavandas e sentiu uma tristeza estranha. Não era a tristeza de quem perdeu alguém. Era a tristeza de quem percebe que passou anos longe de si. Depois do café, foi até o quintal. Era pequeno, mas recebia sol pela manhã. Havia alguns vasos vazios perto do muro. Ela os olhou por alguns minutos. Então pegou uma sacola, vestiu um casaco e saiu. A floricultura ficava a 4 ruas dali. Helena não entrava ali havia anos. Passava na frente, às vezes olhava de relance, mas sempre dizia para si mesma: depois eu compro alguma coisa. O depois havia durado quase uma década. Ao entrar, sentiu o perfume das plantas úmidas. Uma moça jovem, de avental verde, sorriu. Bom dia, posso ajudar? Helena olhou ao redor. Eu queria alguma coisa que resistisse, disse. Para sol ou sombra? Helena pensou um pouco. Para alguém que está tentando voltar a cuidar de alguma coisa. A jovem não entendeu completamente, mas foi gentil. Mostrou mudas de lavanda, alecrim e margaridas. Helena escolheu lavandas, apenas 3. Também comprou terra, uma pá pequena e um regador azul. Quando chegou em casa, colocou tudo no quintal. A terra sujou suas mãos. No começo, ela achou estranho. Havia muito tempo que suas mãos trabalhavam apenas para manter as coisas limpas. Agora, estavam sujas de vida. Plantou a primeira muda devagar, depois a segunda.
depois a terceira. Quando terminou, sentou-se numa cadeira antiga e ficou observando. Não aconteceu nada de extraordinário. Nenhum milagre, nenhuma música, nenhuma resposta vinda do céu. Apenas 3 pequenas lavandas no quintal de uma mulher que havia passado anos se esquecendo. Mas Helena sentiu algo respirar dentro dela. Algo pequeno, quase imperceptível, como uma semente abrindo caminho no escuro. Nos dias seguintes, ela começou a ir ao quintal todas as manhãs. Às vezes, apenas regava as lavandas. Às vezes, tirava folhas secas. Às vezes, sentava em silêncio e tomava café, olhando para elas. A casa continuava quieta. Os filhos continuavam ocupados. O telefone continuava tocando pouco. Mas Helena já não sentia o mesmo peso. Não porque tudo tivesse mudado, mas porque alguma coisa dentro dela havia parado de esperar que a vida voltasse a ser como antes. Um sábado, sua filha ligou. "Mãe, está tudo bem?" "Está, minha filha. A senhora parece diferente." Helena sorriu. "Talvez eu esteja só acordando." "Acordando? A senhora acorda cedo todos os dias." "Não desse jeito." Do outro lado da linha houve silêncio. Helena quase explicou. Quase disse que havia encontrado a carta da avó. Quase disse que andava se sentindo sozinha. Quase disse que tinha passado muitos anos sendo útil, mas nem sempre se sentindo amada. Mas não disse. Ainda não. Há verdades que precisam primeiro se acomodar dentro da gente, antes de serem entregues aos outros. "Plantei lavandas", disse apenas. "Lavandas? Que bonito, mãe." "Sim, são pequenas ainda. Depois eu passo aí para ver." Helena escutou aquela frase com carinho, mas não se agarrou a ela. Antes teria passado a semana esperando. Teria feito bolo. Teria limpado a casa inteira. Teria ficado ansiosa a cada carro que parasse na rua. Agora apenas respondeu: "Quando puder, venha." E foi cuidar do seu quintal. Os dias viraram semanas. Helena começou a mudar pequenas coisas. Trocou a toalha escura da mesa por uma clara. Abriu as janelas do quarto dos fundos. Colocou flores num jarro antigo. Voltou a usar um lenço azul no cabelo. Numa tarde, encontrou seus cadernos antigos e leu os poemas que escrevia quando era jovem. Alguns eram ingênuos, alguns eram bonitos. Alguns a fizeram sorrir. Em uma página, havia uma frase escrita com letra firme: "Quero envelhecer, sem perder a doçura." Helena passou os dedos sobre aquelas palavras. "Ainda dá tempo." Sussurrou. Na manhã seguinte, comprou um caderno novo. Não contou para ninguém. Colocou-o na mesa da cozinha, ao lado do café. Na primeira página escreveu: "Estou tentando voltar para mim." Depois escreveu sobre a chuva, sobre o quintal, sobre a carta da mãe,
sobre a solidão que às vezes sentava à mesa com ela. Escreveu também sobre coisas pequenas, o cheiro do pão, o som dos passarinhos, a luz entrando pela cortina. Quanto mais escrevia, mais percebia que não estava vazia. Estava cheia de coisas que nunca tinham tido lugar para sair. Um domingo, sua filha finalmente apareceu. Chegou com pressa, como quase sempre. Mãe, desculpa, a semana foi uma loucura. Tudo bem, minha filha, entre. A filha entrou e parou na sala. Nossa, a casa tá diferente. Helena olhou ao redor. Não havia feito grandes reformas, mas a casa realmente estava diferente. Havia flores na mesa, o quarto dos fundos estava aberto, a luz entrava melhor. O ar parecia mais leve. Está mais clara, disse a filha. Talvez eu tenha aberto algumas janelas. Foram até o quintal. As lavandas estavam maiores. Havia também margaridas perto do muro. A filha ficou olhando. Mãe, eu não sabia que a senhora gostava tanto de plantas. Helena sorriu. Eu também tinha esquecido. A frase ficou no ar. A filha olhou para ela. Dessa vez, olhou de verdade. Não como quem olha uma mãe que sempre esteve ali, mas como quem percebe que aquela mãe também era uma mulher, uma vida, uma história, que continuava acontecendo, mesmo quando ninguém prestava atenção. A senhora está bem mesmo? Helena respirou fundo. Não queria culpar, não queria cobrar, não queria transformar aquele momento em ferida, mas também não queria mais esconder tudo atrás de um sorriso apressado. Estou aprendendo a ficar bem, disse. É diferente. A filha sentou-se ao lado dela. Eu deixei a senhora muito sozinha, não deixei? Helena olhou para as lavandas. Você seguiu sua vida, minha filha. Era o que tinha que fazer. Mas eu podia ter olhado mais. Helena segurou a mão dela. Todos nós poderíamos ter olhado mais para alguém, inclusive para nós mesmos. A filha começou a chorar. Helena não disse não chore. Às vezes, dizer isso é pedir para a dor voltar para dentro. Apenas ficou ali, com a mão sobre a mão dela. A presença também pode ser uma forma de amor. Depois daquele domingo, a filha passou a visitar com mais atenção. Não todos os dias, nem sempre por muito tempo. Mas agora, quando vinha, não ficava apenas olhando o celular ou falando de compromissos. Sentava no quintal, tomava chá, perguntava sobre as plantas. Um dia encontrou o caderno da mãe sobre a mesa. A senhora está escrevendo? Helena ficou um pouco sem graça. Algumas coisas. Posso ler? Helena hesitou. Durante muitos anos, havia entregado quase tudo de si aos outros. Mas aquelas páginas eram diferentes. Era um lugar onde ela estava voltando a existir. Hoje não, respondeu com delicadeza. Um dia, talvez. A filha respeitou. E isso também foi amor. Com o tempo, o quintal de Helena ficou mais vivo. Nada grandioso. Apenas um canto bonito, cuidado, perfumado. Crianças passavam e olhavam pelo portão. Uma vizinha pediu uma muda. Outra trouxe sementes.
Um vizinho viúvo parou certa manhã e disse: "Pequenas coisas também fazem companhia." Helena sorriu, porque entendeu. Às vezes, o amor era uma muda entregue em silêncio. Às vezes, era uma xícara de café oferecida no portão. Às vezes, era apenas alguém que escutava, sem tentar consertar a tristeza do outro. Numa tarde de primavera, Helena decidiu abrir o portão. Colocou uma pequena mesa do lado de fora, com mudas de plantas em potes reaproveitados. Ao lado, escreveu num pedaço de papel: "Leve uma muda. Deixe florescer onde houver espaço." Não esperava nada, mas as pessoas começaram a parar. Uma menina levou uma muda de margarida para a avó. Um rapaz levou alecrim para a mãe. Uma senhora levou hortelã e ficou alguns minutos conversando sobre saudade. Cada pessoa que parava parecia levar mais do que uma planta. Levava uma pausa, um olhar, um pedaço de gentileza. E Helena, que durante anos havia se sentido invisível dentro da própria casa, começou a ser vista, não porque exigiu atenção, mas porque voltou a existir com verdade. A casa já não parecia vazia. Ainda era silenciosa em alguns momentos, mas agora o silêncio não era abandono, era espaço. Espaço para escrever, espaço para lembrar, espaço para respirar, espaço para ser Helena. Certa noite, depois de um dia inteiro de pequenas visitas no portão, ela abriu o caderno e escreveu: "Passei a vida achando que amor era ser necessária para todos. Hoje, começo a entender que amor também é não abandonar a mim mesma." Ela parou, olhou para a frase e chorou. Mas dessa vez o choro não era de tristeza. Era como se alguma parte antiga dela, esquecida no fundo de uma caixa azul, finalmente tivesse voltado para casa.